Que bom que estamos aqui, que bom que você está aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder, mais uma vez, estar ministrando a palavra do Senhor, que é um grande prazer para mim, porque eu não me imaginava estar aqui nesse lugar, irmãos. E por isso eu louvo ao Senhor, porque eu falo para Ele, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. O que o Senhor quer que eu traga para o Teu povo? E o Senhor fala, o Senhor responde. Então, glórias a Deus por isso. Eu convido os irmãos nessa noite a abrir comigo lá em Deuteronômio, capítulo 7. O livro de Deuteronômio é o último do chamado Pentateuco, né? E ele é muito completo, né? Tem bastante coisa aqui, bastante informação, e a gente vai passar por alguns pontos no capítulo 7 na noite de hoje, amém? Deuteronômio, capítulo 7, vamos ler do versículo, inicialmente, do 1 ao 6. Aliás, inicialmente 1 e 2, depois a gente vai seguir. Amém? Deuteronômio 7, 1 e 2. Vocês acharam? Amém? Diz assim a minha versão. Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Por enquanto, até aqui. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, de podermos nos alimentarmos, Pai, de mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Porção essa que eu creio que, como falou comigo, possa vir a falar com a Tua igreja, Senhor, e que eu seja um instrumento, Senhor, em Tuas mãos nessa noite, para transmitir a mensagem do Senhor para cada um de nós aqui presente. Amém? Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui começa o capítulo 7, né? Está contando aqui quando o povo já estava vindo para possuir a terra prometida. Eles tinham que possuir realmente, eles tinham que batalhar por essas terras. Eles não chegaram lá naquela terra prometida depois do período de deserto e tudo mais, e a terra estava lá, linda, maravilhosa e sozinha esperando eles. Tinham ocupantes naquela terra, né? E diz aqui, né, que quando o Senhor te trouxer a terra que vai possuir e tiver expulsado as nações diante de ti, mas o versículo 2 diz, quando o Senhor as entregar diante de ti, tu as ferirás. Ou seja, tinha algo que o povo tinha que fazer para possuir totalmente aquela terra. Deus havia prometido, mas tinha um esforço da parte também do povo que eles tinham que fazer. E eu confesso, irmãos, que quando eu lia essas passagens com esse sentido lá atrás, um pouco antes de eu me converter, quando eu comecei a ler a Bíblia, mas estava já bem penso para o lado dos caminhos do Senhor, né? E depois, quando eu me converti, comecei a ler, eu li assim, que nem a gente vê aqui, ó. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. E tem mais algumas passagens, eu não vou ler aqui, mas se a gente for olhar, Deuteronômio 2:34 fala sobre destruir todo o povo que estava na terra e fala em matar mulheres, velhos, idosos, né? Crianças. Josué 6:21, quando eles tomam Jericó, fala a mesma coisa, não deixa sobrar nada, mata todos, né? Mulheres, crianças. Eu confesso que eu ficava assustado quando eu via isso. Eu falava, meu Deus, até onde eu sei, Deus é bom. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está mandando matar? Aqui está parecendo que ele é mau, né? E ficava com aquilo na minha cabeça. E isso me assustava, eu confesso que me assustava no início. Só que com o caminhar, com o aprendizado, né, quando a gente aceita Jesus, né, lá na frente, Paulo fala, né, que nós somos nascidos de novo, né? Então o que é nascido de novo depende de se alimentar primeiro do leite, né, depois para vir o alimento sólido. Então, conforme, como eu disse aqui, a gente vai se alimentando da palavra, né? A gente foi entendendo algumas coisas, o porquê que o Senhor mandava destruir completamente aquele povo. Né? Voltando um pouquinho antes, outra coisa que também gerava um certo espanto, né? Quando a gente lê lá em Gênesis 6:13, falando sobre o dilúvio, que Deus
olhou para a terra, viu que não tinha mais jeito, acabou com todo mundo, só separou Noé, né, porque era a única pessoa que ele via que tinha um coração voltado para Deus. E aquilo também gerou um certo espanto. Falou, poxa vida, como que Deus acabou com tudo assim? Né? Até onde eu sabia, Deus era bom. Como assim que Deus está fazendo isso? Aí depois a gente vê lá na 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos, Deus matando todos os primogênitos. Aí, como eu falei, a gente vai estudando, vai aprendendo e vai vendo por que Deus fazia essas coisas. Tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem uma direção. Tudo que Ele faz não é em vão, né? O Senhor, muitas vezes, todas as vezes que Ele determinava que povos deveriam ser exterminados, tinha um propósito. Os povos eram rebeldes e não queriam se submeter a Deus, não queriam se sujeitar a Deus. Eram povos que eram pagãos, faziam práticas que eram, por exemplo, sacrifício de crianças a Deus Moloque, não sei se alguém já ouviu falar. Você imagina, irmãos, pegar seu filho e sacrificar, derramar seu filho a um Deus estranho, a um Deus desconhecido, algo extremamente abominável diante de Deus. Faziam depravações, rituais muito pesados, não dá nem para falar aqui, tudo isso para cultuar outros deuses. Só que quando a gente olha e vê assim, Deus mandava destruir, só que tinha aviso antes. Quando a gente olha para o tempo de Noé, Deus avisou, Deus mandou, mostrou o que Ele iria fazer através de Noé, só que o coração do povo nos quebrantava, o coração do povo ficava endurecido. No tempo lá do faraó, na 10ª praga dos primogênitos, Deus mandou Moisés e Arão falar com o faraó, olha, se não deixar o povo ir, vai vir uma praga que vai matar os primogênitos de todas as de todos os egípcios e de toda a tua criação. Então, Deus avisava, né? E chega aqui em Deuteronômio, a gente vê que o povo está ali avançando, conquistando as terras, o povo está seguindo ali, aqui ainda estava Moisés à frente, depois disso passa a ser Josué que está à frente, mas eles estão ali guerreando e conquistando as terras. Eles estão conquistando a terra que Deus havia prometido, porque existia também algo que eles tinham que fazer, um esforço que tinham que entregar para poder possuir aquela terra que Deus havia prometido para eles. Então, a partir do versículo 2, né, que o Senhor fala, e destruirás completamente, e não farás pacto algum, e nem lhes exibirás misericórdia. Aí a gente segue aqui no versículo 3. Tampouco estabelecerá casamentos com elas, e não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás ao teu filho. Aí já começa a dar uma viradinha de chave, né? Porque aqui, até o 2, mostra algo que parece ser mal da parte de Deus. Só que do 3 para baixo, ele começa a explicar o porquê que Deus fazia isso, o porquê que Deus estabelecia esse tipo de coisa. O versículo 4 fica muito claro, diz assim, porque elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vos destruirás repentinamente. Mas assim lidarei com elas. Quem que são elas? As filhas dos povos que ocupavam a terra que o Senhor tinha prometido. Destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens, derrubarei os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Ou seja, esses povos que habitavam ali na terra que o Senhor havia prometido eram povos idólatras. A idolatria era algo abominável, é algo abominável ao Senhor até os dias de hoje, não era, né? A gente sabe que é algo que não agrada o coração de Deus e muitas coisas aconteceram com o povo de Israel por causa da idolatria. E como esse povo que estava estabelecido na terra, que o Senhor havia prometido aos israelitas, ele dá ordem, olha, destrói esse povo, porque se você não destruir e deixar que seus filhos casem com as filhas deles, se deixar que suas filhas casem com as filhas deles, eles vão vir e vão trazer uma sementinha do mal que vai fazer com que os teus filhos comecem a adorar outros deuses, comecem a se voltar para outros deuses, e isso não vai agradar meu coração, vai acender a minha ira contra ti. Então Deus estava estabelecendo que fossem destruídas essas nações, para quê? Vamos dizer assim, para cortar o mal pela raiz. O mal que o Senhor sabia que poderia acontecer, sabia que ia acontecer, se esse povo não fizesse aquilo que Deus
estava estabelecendo, e então tinha que cortar o mal pela raiz. Chegou na terra, está lá, tem que limpar toda a terra. Então, assim, você começa a entender o porquê que Deus não preservava aquelas pessoas. E você fala, nossa, mas por que crianças? Por que idosos, né? Eu me fiz essa pergunta também. E estava até lendo um comentário sobre isso, que a opinião da pessoa era que Deus mandava matar as crianças até para preservar essas crianças, porque quando elas crescessem, imagina que elas iam querer se vingar dos pais que foram mortos pelos povos que invadiram a terra que o Senhor entregou. Os senhores influenciariam os mais novos, que ainda tinham capacidade de lutar, a fazer algo ao contrário daquilo que era a vontade do Senhor. Então, por isso que o Senhor mandava matar todos. E até os animais, o Senhor mandava matar. Por quê? Esses animais, eles eram usados também nesses rituais pagãos. Todos esses rituais que eles faziam, cultuando os outros deuses, tudo que vocês puderem imaginar, eles faziam com esses animais. E para que esses animais não fossem tomados para serem entregues em sacrifício ao Senhor, animais estando impuros, profanando ao Senhor, então o Senhor mandava eliminar tudo. Elimina animais, elimina jovens, elimina crianças, elimina adolescentes, elimina tudo. E lá no versículo 6 diz assim: porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Então, assim, o intuito que Deus tinha era evitar, a vontade de Deus era evitar que o povo se corrompesse e que o povo, ao adentrar na terra que o Senhor prometeu, ficasse muito à vontade e começasse a abandonar os caminhos do Senhor. Tanto que quando o povo saiu do Egito, eles lá viram lá as 10 pragas acontecendo, passaram ali pelo Mar Vermelho, a Bíblia fala que passaram por terra seca. Então, imagina a grandiosidade daquilo que aquelas pessoas presenciaram. Eles estavam diante do mar e vindo atrás deles os que queriam exterminá-los. E eles viram o mar se abrir e a palavra fala que eles passavam por terra seca. Em um local onde segura toda aquela água que fica ali, a terra deve ser muito úmida por baixo, o que tiver de porção de terra, para poder a terra não infiltrar, para poder a água não infiltrar. Então imagina a grandiosidade desse milagre de passar por terra seca. E ainda assim, quando chegou lá no outro lado, e eles estavam para percorrer um caminho curto para chegar na terra prometida, eles falaram que preferiam voltar para o Egito, porque lá eles comiam carne, comiam diversas outras coisas, nada os faltava. Então, assim, o Senhor os manteve os 40 anos no deserto para poder limpar aquele povo, para poder fazer com que eles deixassem o Egito, tanto fisicamente ficou para trás, quanto dentro do coração deles, porque o desejo de alguns ainda era estar no Egito. Então, aquele tempo dos 40 anos perambulando pelo deserto foi um tempo de limpeza. O som. E quando eles estavam possuindo, começando a tomar as terras, para que não houvesse nova contaminação, porque eles ficaram 400 anos no Egito. Esse período de 400 anos gerou muitas coisas nesse povo, muitos costumes egípcios acabou entrando no povo de Israel. Eles faziam muitas coisas, por isso eles queriam voltar. Chegou num determinado ponto, eles queriam voltar. Só que quando eles foram limpos desse desejo de voltar, quando eles começaram a possuir a terra, Deus falou, não, para não acontecer de novo, então já limpa aquele lugar para que as pessoas não venham influenciar o meu povo. E foi assim que aconteceu nesse período, nesse começo, né, se a gente lê Josué também, como eu citei aqui Josué 6:21, mas lá ele tem o contexto todo, lá se vocês quiserem ler depois, de quando toma Jericó, vai tomando os lugares, as cidades, eles sempre guerreavam, sempre estavam ali destruindo e eliminando conforme a ordenança do Senhor. E a gente vê assim, irmãos, o Senhor, Ele que criou todas as coisas. Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Então, a gente vai falar assim, mas Deus é um Deus injusto? Ele não é um Deus injusto. É dele, Ele que criou, Ele que dá a vida, Ele que faz levantar e Ele que faz deitar. Ele que dá e Ele que tira. Então, não é uma injustiça da parte de Deus fazer isso. Só que aqueles povos eliminados eram povos que não queriam se curvar diante de Deus. Eram povos que não queriam se render ao Senhor.
Então o Senhor, ele do mesmo jeito que ele criou, colocou naquele lugar, ele também tirou, eliminou através das mãos do povo de Israel, o povo que o Senhor tinha separado, né? Só que no decorrer da história, no caminhar dos tempos, a gente sabe que Israel passou por um período onde, depois da morte de Josué, até um certo período foi conhecido como período de juízes, onde juízes eram levantados para julgar o povo, né, porque o intuito de Deus era o Senhor coordenar diretamente o povo, o Senhor reinar sobre o povo. Tanto que aqui, nessa passagem aqui, o Senhor fala para Moisés e Moisés encaminha o povo. Depois, quando ficou Josué, o Senhor fala para Josué e Josué encaminha o povo. É o Senhor que dava as ordens, é o Senhor que ditava as regras. Só que quando passou Josué, eles passaram por um momento dos juízes, o tempo dos juízes, aonde o povo meio que se perdeu. O povo ficou todo perdido e chegava num ponto que eles estavam de tal forma que eles clamavam ao Senhor. Aí o Senhor levantava um juiz, esse juiz clamava a Deus e meio que resolvia a situação, e eles ficaram nesses altos e baixos, subindo e descendo, um certo período. Dali entrou, eles clamaram lá por um rei e levantou Saul. Aí começou o tempo da monarquia. Nesse tempo da monarquia, enquanto esteve lá Saul, depois teve Davi, depois teve Salomão, e depois de Salomão o reino se dividiu, ficou o reino do norte, reino do sul, e esse período de tempo aqui eu tenho lido muito sobre esse período de reis, né, quando vai trocando, aí vai falando o rei do norte, o rei do sul, e vai trocando, e a maioria desses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando você começa a olhar o que esses povos fizeram, o que esse povo fez, povo de Deus, povo escolhido, povo separado, é aquilo exatamente que Deus queria que não acontecesse lá atrás. O povo ele se curvava para a idolatria, se juntavam com povos idólatras, eles se curvavam diante de Baal, se curvavam diante de Azenate, se curvavam diante de diversos deuses, e aquilo era abominação para o Senhor. Aquilo gerou algo tão pesado para eles que o reino do norte, né, depois que houve a divisão do reino, o reino do norte, 99% dos reis foram maus aos olhos do Senhor. Então esse foi o primeiro que o Senhor também fez cair, né? Através da mão dos assírios, o reino do norte de Israel caiu. Por quê? Estava de uma tal forma que o Senhor também eliminou. Porque não obedecia mais, não fazia mais a vontade do Senhor, não fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e só indo na contramão. O Senhor deu um jeito e acabou com esse povo. E também o reino do sul, que sobrou, eram 2 tribos, não lembro o nome agora, não vou falar para não falar errado, mas eles permaneceram por mais um tempo, porque na tribo do sul, no reino do sul, tiveram alguns reis que você lê lá e diz assim, e esse fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Aí ia lá, quebrava eles falam os lugares altos, né, porque o costume era nos lugares altos colocar as imagens, onde o povo ia fazer adoração, colocava imagens e faziam adoração dentro do templo de Jerusalém, então eles profanavam o templo do Senhor, então alguns reis vinham e limpavam tudo, porém o filho vinha e bagunçava tudo de novo. Então eles ficaram nesse ciclo, sobe e desce, mais para baixo do que para cima, e até que chegou um ponto que os babilônicos vieram, tomaram cativo ali o reino do sul, e eles passaram lá 70 anos no cativeiro. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque aqui o Senhor estava prometendo para um povo separado, né? Diz assim lá no versículo 1 do 7, quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vai possuir. Eles estavam andando por um caminho, eles precisavam passar por esse caminho para chegar na terra que eles iam possuir. E a Bíblia diz lá em João 14,6, Jesus é o caminho, é o nome da nossa igreja, né? Jesus Cristo é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós hoje somos o povo do Senhor, a igreja do Senhor, a igreja é o povo escolhido de Deus, e nós estamos no caminho, estamos andando nesse caminho, que é Jesus Cristo. O Senhor entregou o seu único filho, porque chegou num ponto que ele tinha que cumprir aquilo que ele já havia planejado lá atrás, era trazer Jesus para que ele pudesse tirar o pecado do mundo. Então ele é o nosso caminho, e esse caminho nos leva aonde? Qual que é a nossa terra prometida? Aqui em Deuteronômio a gente vê
que a terra prometida era aquela terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Qual que é a nossa terra prometida hoje, irmãos? Jesus é a nossa terra prometida. Jesus é o que nos leva à salvação, à eternidade. Essa é a nossa terra prometida hoje. A salvação, estar com Deus, a vida após a morte. Né? A gente crê que não termina aqui. Quando a gente fechar os olhos lá, se Jesus não voltar, se formos arrebatados, nós não vamos encerrar o nosso ciclo quando a gente fechar o olho. A gente vai estar e a gente almeja estar, a gente busca estar junto com o Senhor, caminhando com o Senhor na eternidade, louvando e cantando como os anjos lá, né? Santo, 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 santo é o Senhor, né? E olhando nos olhos do Senhor, até tem uma música que me emociona muito, né? Que fala, quero olhar em teus olhos, quero me jogar em teus braços. Imagina esse tempo, isso é o que a gente almeja, esse é o nosso caminho, né? Essa é a terra que nós queremos possuir, o lugar onde está o Senhor, o lugar onde habita o Senhor. Esse é o nosso alvo, né? É o nosso alvo. E quando a gente traz isso para nós nesses dias, aqui o Senhor estabelece algumas coisas para que ficasse limpo o caminho, para que ficasse limpo o lugar para as pessoas lá daquele período se estabelecerem. Quando a gente traz isso para os nossos dias, a regra não muda. Nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos caminhando rumo à nossa terra prometida, Nova Jerusalém. A minha vozinha, antes de falecer, ela falava assim, eu não tenho medo de morrer, eu sei para onde eu vou para Nova Jerusalém, e meus filhos vão comigo. Eu achava tão bonitinho ela falando isso, e apesar da falta de lucidez, disso ela tinha convicção da onde ela ia, é algo que nós temos que ter essa convicção também. Só que para a gente chegar lá, irmãos, a gente tem que entender que a graça, ela como diz Paulo, né, a tua graça nos basta, né, Senhor? Só que nós temos que preservar essa graça também. Aqui a gente vê que o Senhor tomava o cuidado de falar para as pessoas, eliminar problemas que poderiam vir a acontecer no futuro. Nós temos que olhar ao nosso redor hoje e ver quais são os eventuais problemas que podem querer nos tirar desse caminho da salvação. O que hoje você tem feito, o que hoje eu tenho feito, que pode querer colocar uma barreira para que eu alcance o caminho da salvação, para que eu alcance o caminho da vida eterna, para que eu alcance o caminho da eternidade. Se tem algo que eu identifico, que pode nos atrapalhar, se tem alguém que queira nos tirar desse caminho, o que nós estamos fazendo? Nós não vamos matar eles não, mas nós vamos nos afastar. Olha, a pessoa que fala para você, poxa, você vai na igreja de novo? Mas você já foi de manhã, larga a mão disso aí, vamos fazer outra coisa. Eu confesso, irmãos, que eu já fui assim. Eu já falei para amigos meus, pô, você vai na igreja de novo? Pô, você vai todo dia, você vai sábado, você vai não sei o quê. Eu falo, cara, um dia você vai também. Glória a Deus porque Ele profetizou na minha vida. Porque, olha, como diz a Bíblia aqui, o Senhor dá chance. O Senhor dá chance, mas chega um dia que não tem mais essa chance. E esse tempo está chegando, irmãos, para muitos que não têm quebrantado o seu coração, para muitos que não têm se direcionado para os caminhos do Senhor, muitos dentro da nossa família, sabe, a gente vem clamando, a gente vem falando, mas as pessoas estão lá com o coração endurecido, não querem saber das coisas do Senhor, mas o que nós temos feito? O que nós temos feito para preservar esse caminho? O que nós temos feito para preservar essa nossa... esse nosso benefício que o Senhor nos deu através do sangue de Jesus naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele nos lavou, Ele nos limpou, sim. Só que se a gente sabe que a gente limpa lá a nossa casa, a gente tem que limpar depois daqui a um tempo. Porque começa a ventar, vem poeira, você come, cai uma sujeira. Eu creio que nós somos da mesma forma, irmãos. O sangue de Jesus nos lavou, mas não foi uma limpeza definitiva que Ele fez. Agora tem a nossa parte de nos mantermos limpos, de nos mantermos em ordem, de nos mantermos alinhados, de não nos curvarmos para nada que nos afaste dos caminhos do Senhor, de não nos inclinarmos para nada que nos tire da vontade perfeita e agradável do Senhor, de não fazer como muitos fizeram, principalmente no período de Reis aqui, quando você lê lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que nós tenhamos esse cuidado em nossas vidas, de olhar e analisar o que eu tenho feito. Está sendo algo que tem agradado o coração do Senhor ou está sendo algo que tem sido mal aos olhos do Senhor? Eu sei que é algo, de repente, você fala, poxa, mas por que você está falando isso? Começa a analisar no profundo, começa a analisar nos mínimos detalhes. Às vezes uma coisa que você fala que não condiz.
Eu já teve vezes que eu falei, poxa vida, eu poderia não ter falado isso não é a realidade. Eu tive que pedir perdão para algumas pessoas porque não é a realidade, não é aquilo que agrada a Deus aquilo que eu falei. Sabe, são pequenas atitudes às vezes que vão nos afastando e hoje a gente não tem essa direção de Deus, vai lá e mata tudo, não tem isso. Só que a gente tem que eliminar das nossas vidas aquilo que está querendo nos tirar do caminho do Senhor. Amizades, talvez, pessoas que não querem andar com o Senhor, porque a gente tem que chegar em todos, a gente tem que levar a palavra para todos. Mas aqueles que não querem ouvir a palavra e querem nos afastar do Senhor, de repente são pessoas que não é interessante andar junto. De repente é pessoa que se você, não, eu quero alimentar essa amizade, eu gosto muito dessa pessoa, de repente você pode se contaminar. Assim como o povo foi contaminado quando ele ficou com a idolatria, principalmente. O povo foi contaminado e chegou um ponto que o Senhor não tinha mais o que fazer, derramou a ira lá, os assírios foram, levou tudo. Os babilônicos foram, levaram todos. Destruíram o templo, destruíram a cidade, destruíram tudo. E o povo ficou lá 70 anos como cativos. Então, o que veio ao meu coração nessa mensagem? Que você limpe o seu coração para viver a vontade de Deus. Que você mantenha tudo aquilo que possa te atrapalhar na tua caminhada, mantém longe, mantém afastado. Sabe, quando essa palavra veio no meu coração, eu comecei a analisar, Senhor, o que tem no meu coração que eu preciso tirar para que, assim como o Senhor ordenava para esse povo, fazer essa limpeza aqui, esse faxinão aqui, antes de entrar na terra, o que tem no meu coração que eu preciso limpar, que eu preciso faxinar para poder estar andando de acordo com a vontade perfeita do Senhor? Porque eu quero estar nesse lugar, Senhor. Eu quero chegar nessa terra prometida. Eu quero chegar lá junto do Senhor. E esse desejo tem que arder em nosso coração, irmãos. Esse desejo tem que estar queimando em nosso coração. Por isso, hoje eu olho para essas passagens e eu entendo o porquê que Deus mandava matar. Deus não é mau, não. Ele mandava fazer isso porque Ele nos ama. Ele manda fazer isso porque Ele quer o bem para você, Ele quer o melhor para você. E tem aquele de coração endurecido. Deus, quando criou o homem, Ele deixou o livre-arbítrio. Algumas linhas não creem nisso, mas nós cremos aqui. Eu creio também que nós podemos escolher andar com Deus ou andar sem Deus. Andar na luz ou andar nas trevas. Andar, sabe, debaixo da graça daquele que teve misericórdia de nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Aí ele foi lá para o madeiro, derramou seu sangue, perdoou aquele ladrão, ladrão blasfemando e falando contra ele. Ele falou, Senhor, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala. Ou andar que nem aquele ladrão blasfemando e tirando sarro e não querendo saber. Sabe, nós temos que alinhar bem essa vontade, temos que almejar isso aí, temos que desejar isso aí. E não é algo que eu tenho que desejar no domingo quando eu venho para o culto e depois o resto da semana eu vou desejar outras coisas. Não pode ser assim. Todo dia, o tempo todo, nós temos que estar buscando e desejando, porque como a palavra fala, nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá nos buscar. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu não sei, posso não estar. Isso vale para mim e vale para todos. Então que o Senhor, quando nós formos ao encontro dele, nós não estejamos com nenhum tipo de sujeira, com nenhum tipo de impureza, com nenhum tipo de coisa que possa fazer com que nós não nos apresentemos limpos diante do Senhor. Sabe, é algo que nós temos que nos analisar, é algo que nós temos que buscar andar alinhados. Muitas vezes a gente quer agradar as pessoas e acaba fazendo coisas que não agradam a Deus. Hoje a gente tem que repensar. É melhor a gente agradar a Deus ou agradar as pessoas? É melhor agradar aquele que vai me levar para a vida eterna ou agradar aquele que pode me tirar do caminho da vida eterna? Às vezes a gente tem que falar as verdades. Às vezes, por exemplo, no nosso meio familiar, muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque está ligado a uma tradição, está ligado a alguma religião. A gente tenta falar de uma forma sutil, mas a gente não pode deixar de falar. Porque se a gente deixar de falar, a gente vai estar procedendo aqui que nem como pessoas que eram contaminadas, acabam não agindo de acordo com a vontade do Senhor. E por que tudo isso? Como diz aqui no versículo 6, porque és um povo santo para o Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Quando a gente vai estudar lá no IFC, a gente aprende que tem 3 povos. Tem os judeus, os gentios e a igreja.
Então, os judeus veio de Israel, né, o povo separado lá por Deus, e a igreja que surgiu através do Senhor Jesus Cristo, que também faz parte desse povo santo do Senhor. Faz parte desse povo que o Senhor escolheu para si mesmo, para exaltar, para adorar, para engrandecer o nome dele. E lá em 2 Coríntios 16, 18, quem puder abrir comigo, por favor. Quero passar esse versículo. 2 Coríntios. Deixa eu ver se eu marquei certo aqui, eu acho que eu marquei errado. Deixa eu voltar aqui em Deuteronômio, que eu fiz a marcação aqui. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Não podemos nos perder nas marcações. 5, 6. Diz assim, ó. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Olha o que a palavra está falando. O que nós somos diante de Deus através de Cristo Jesus. Vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E serei pai para vós. E vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, olha a preciosidade que nós somos para Deus. O templo do Deus vivo. E esse templo tem que estar limpo diante do Senhor. Esse templo tem que estar bem apresentado diante do Senhor. Por isso, tudo aquilo que o Senhor colocou para o povo, olha, elimina aqui, para você não se contaminar. Elimina isso aqui, porque não se mistura aqui, porque se você se misturar e se deixar influenciar, você pode se desviar da minha vontade. Hoje, como templo do Senhor, nós temos que caminhar dessa mesma forma. Eliminar aquilo que pode nos contaminar, se afastar daquilo que pode nos influenciar mal. Sabe, muita gente é muito firme na fé, muito forte, muito convicto da fé, mas às vezes a gente sente um balançar dentro de nós mesmos. Não sei se só comigo que acontece isso ou que já aconteceu, mas eu falo, Senhor, eu não quero que isso venha me influenciar, porque eu creio que o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo. Então, quando qualquer pensamento vem querer dizer o contrário disso que a palavra está vivendo, fala, não, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o que rege a minha vida, a palavra de Deus é o que rege todas as coisas, Ele é o Deus Criador, o Deus poderoso. Aí eu me lembro, porque vós sois o templo do Deus vivo, você, eu, cada um que está aqui, é o templo do Deus vivo, e esse templo tem que ser preservado, para que o dia que nós chegarmos, porque nós estamos no caminho da nossa terra prometida, para quando nós chegarmos na nossa terra prometida, esse povo chegou na terra prometida deles, agora, aqui era Israel, agora nós como igreja, onde é a nossa terra prometida? É nos céus, junto do Senhor, ao lado do Pai, ali com os anjos, clamando e cantando, santo, santo, santo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, e como templo do Deus vivo, nós temos a ajuda do Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós podemos falar e clamar ao Senhor, Senhor, nos ajuda a nos purificarmos a cada dia, nos ajuda a nos alinharmos com a Tua vontade a cada dia, nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que é reto aos Teus olhos a cada dia, porque, irmãos, não é difícil você ver coisas para te influenciar mal. Você vê televisão, é o tempo todo influência errada. Você anda na rua, muitas propagandas querendo influenciar mal. Tantas coisas, a gente olha para essas Olimpíadas. Eu sempre assisti Olimpíadas, sempre gostei de Olimpíadas. Esse ano eu não consigo assistir as Olimpíadas, primeiro já porque começou na abertura uma blasfêmia lá naquela sobre a Santa Ceia. Não pode ter nenhuma manifestação religiosa, porém eles zombarem da fé cristã, pode. Poxa, isso me revoltou. Aí as pessoas vão comemorar, faz um gesto, agradece ao Senhor, poxa, vai perder medalha, vai punir. O que é isso? Os outros podem falar e fazer e dar pedrada, nós não podemos nos manifestar. Então isso me causa uma certa revolta, mas também me fortalece, porque o Senhor Jesus falou que por minha causa seriam perseguidos, por minha causa vocês, o que fizeram comigo,
iriam fazer conosco também. Então, assim, eu creio que é um tempo que está se iniciando uma certa perseguição. Não estranhe se começar a generalizar mais isso daí. Então, assim, aquilo que o Senhor falou está acontecendo. Só que a gente não pode se deixar influenciar. Tem gente que às vezes está um pouco fraca, está um pouco abalada e acaba se deixando influenciar. E é algo que a gente não pode fazer. Deixar se influenciar por aquilo que não é puro, por aquilo que não vem do Senhor, por aquilo que é profano, por aquilo que não agrada o coração do Senhor. E aqui até diz, né, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos. Muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente coloca muitas coisas como ídolo em nossas vidas. E aqui a palavra dizendo, em que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Quem que é o templo de Deus? Não é esse lugar aqui, somos nós. Quando nós vamos embora, Deus vai embora conosco. Quando nós chegamos, Deus está aqui, porque nós estamos aqui. Ele está em nós, Ele habita em nós, através do Espírito Santo. Então, nessa noite, é uma noite que o Senhor quer nos convidar para que nós venhamos analisar o nosso coração, para que nós venhamos a olhar para a palavra dEle, entendendo por que Ele eliminava, por que Ele eliminava povos, por que Ele eliminava muitas vezes até crianças, idosos. E não porque Ele é um Deus mau, um Deus injusto, mas é porque Ele queria preservar o povo dEle, Ele queria que o povo dEle andasse de uma maneira reta aos olhos do Senhor. E quando o povo anda de uma maneira reta aos olhos do Senhor, quando o povo faz aquilo que o Senhor quer que seja feito, as coisas que o Senhor prometeu são todas entregues de uma maneira plena, de uma maneira completa. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele falou, eu vou para o Pai preparar morada para vós. Então o Senhor Jesus está lá preparando morada, mas a gente tem que estar preparando também aqui. O templo do Senhor a gente tem que estar cuidando, a gente tem que estar mantendo, a gente tem que estar preservando, para quando chegar o dia, a hora, a gente possa entrar lá e ser bem recebido. Não ser bloqueado, não poder entrar ou algo assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que nós tenhamos esse foco, esse alvo que é andar alinhado com a vontade do Senhor, andar limpo diante do Senhor, andar de acordo com a vontade do Senhor e influenciar as pessoas ao nosso redor, influenciar os nossos familiares de uma maneira que, se tiver que desagradar eles, mas que venha agradar ao Senhor, que nós peçamos coragem ao Senhor, porque muitas vezes é preciso coragem para fazer isso, e ousadia, né? Mas que nós venhamos agradar ao Senhor e não querer agradar aos homens. Amém? Essa mensagem que eu queria passar para você nessa noite, queria chamar um grupo de louvor aqui, é algo bem rápido, quero tocar um cântico com vocês, e nesse momento desse cântico, eu quero te convidar a refletir, porque eu refleti bastante nesses dias sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o que eu tenho visto, o que eu tenho praticado, se isso tem agradado ao Senhor, se aquilo que você tem feito, visto, falado, suas atitudes, como é que tem sido o seu caminhar perante o Senhor? Como é que você tem cuidado do templo do Senhor? Como é que você tem direcionado o templo do Senhor? Sabe, porque a nossa mente ela é inclinada, a nossa alma ela é inclinada para o pecado. A nossa alma ela é inclinada para as coisas da carne, para as coisas que são momentâneas. Mas a gente tem que fortalecer o nosso espírito e buscar do Senhor para que nós fortaleçamos aquilo que nos leva para a eternidade. Muitas vezes isso não vai agradar a nossa carne. Muitas vezes isso não vai agradar a nossa alma. Mas quando a gente busca fazer a vontade do Senhor, o Senhor olha para nós e vê que nós estamos nos esforçando, como Ele pediu para que o povo se esforçasse. Vocês vão entrar na terra, mas vocês têm que se esforçar. Vocês têm que eliminar aquilo que é impuro. Vocês têm que eliminar, não se misturar com aquilo que não é puro, com aquilo que não está na minha vontade. Nós temos que olhar para dentro de nós também e falar, Senhor, o que nós temos que tirar de nós para poder andar na vontade do Senhor? O que nós temos que, onde nós temos que não nos misturar? Porque a gente tem contato com muitas pessoas, a gente quer ministrar, quer evangelizar, só que quando a gente perceber que aquela rodinha ali, você chegou e não mudou a conversa, não mudou o palavreado, é melhor sair. Quantas vezes você já chegou em algum lugar e muita baboseira estava sendo falada,
E a conversa mudou. Glória a Deus por isso. É a presença do Senhor chegando ali, as pessoas percebem, respeitam. Mas também tem lugar que não acontece nada. Então, dessas pessoas é melhor não se misturar. A gente tem que ir, tem que falar. Mas se vê que não surtiu efeito, a gente vai se misturar. E se isso começar a influenciar a gente? Pode tirar a gente do caminho. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que preservar. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus como único e suficiente, Senhor e Salvador, nós temos uma jornada até Ele. Nós temos uma jornada que nós temos que nos preservar, temos que conservar e respeitar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Sabe, a gente tem que cuidar disso, cuidar com muito zelo, com muito carinho da obra que o Senhor Jesus fez por nós. Então é um momento que eu quero te convidar a se colocar de pé, é um momento de reflexão. Peça ajuda para o Espírito Santo para te ajudar. Às vezes, irmão, a gente pensa só em coisas grandes, mas às vezes são atitudes pequenas que nós temos que vão deixando pontinhos de sujeira ali no nosso caminhar. Atitudes pequenas que nós temos às vezes com pessoas, às vezes uma falta de um perdão ali por algo pequeno que você cometeu, mas precisa ser liberado um perdão para quê? Para que você seja limpo, para que você limpe também, ajude a limpar aquela pessoa, para que você não deixe nenhuma má influência, porque às vezes a gente também pode estar influenciando mal, não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos que mostrar a vontade do Senhor, o caminho do Senhor, o querer do Senhor para as pessoas. Só que para isso a gente tem que estar bem alinhado, bem ajustado. Assim como o Senhor pediu, olha, vai lá e elimina aquilo que pode te contaminar. Vamos eliminar de nossas vidas aquilo que pode nos contaminar também. Vamos eliminar de nossa mente aqueles pensamentos maus. Muitas vezes, irmãos, vem à mente pensamentos maus, pensamentos errados. Mas quando vier, fala, Senhor, isso não vem de Ti, eu não aceito. Eu não quero esse pensamento, em nome de Jesus. Eu quero pensar o que vem do Senhor, eu quero agir conforme a vontade do Senhor. Pai, nós queremos orar a Ti nesta noite, Senhor. Pedir a Ti, ó Senhor, que nos ajude, Pai. Nos ajude nessa caminhada, Senhor, para a nossa terra prometida, que é estar contigo, Pai. Nos ajude, Senhor, a limpar, Pai, aquilo que tem tomado o Teu lugar, Senhor, dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a sondar os nossos corações. Mostra-nos, ó Deus, se tem algo que tem tirado a nossa atenção de diante de Ti, Senhor. Algo que tem nos influenciado, ó Deus. Nos influenciado de uma maneira má, Senhor. De uma maneira errônea, que é diferente da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, hoje nós lemos com entendimento, ó Deus, o porquê que o Senhor pedia para que povos fossem eliminados, para que não se misturassem, Senhor, com determinados povos. Porque, Senhor, nós somos seres humanos falhos, Pai. Mas mesmo assim o Senhor teve a misericórdia, Senhor, e foi para aquela cruz em nosso lugar. O Senhor tirou o pecado de nós, Senhor. Mas Deus, nós sabemos que se nós não nos cuidarmos, Senhor, se nós não prestarmos atenção, Pai, nós podemos nos sujar novamente, Senhor. Oh meu Deus, por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes, fiéis, limpos, não misturando o que é santo, Senhor, com o profano, não querendo, Senhor, agradar a todos os homens, Pai, não querendo, Senhor, estar em lugares que desagradam ao Senhor, Pai, em lugares que não engrandecem o Teu nome, Senhor, pelo contrário, querem zombar de Ti, ó Deus. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, Senhor, nos dá um encorajamento, nos dá, Senhor, ousadia, ó Deus, para nos mantermos firmes, Pai. Senhor, nos mantermos firmes, ó Deus, eliminando aquilo que não presta, Senhor, eliminando aquilo que não serve, Senhor, queimando toda a palha, queimando tudo aquilo que, Senhor, queira tirar a nossa atenção do Senhor, nos afastar de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós declaramos aqui, Senhor, como nós cantamos nessa canção, nós amamos ao Senhor, nós almejamos esse dia, Pai, esperamos ansiosos por esse dia, Senhor, onde nós possamos nos jogar em Teus braços, Pai, Senhor, e olhar em Teus olhos, Senhor, meu Deus, nós esperamos por esse dia, ó Pai,
E por isso, Senhor, nos ajuda a nos mantermos limpos, Pai. Nos ajuda a nos mantermos seguros nesse caminho, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.